Amados irmãos, vamos continuar a nossa exposição de Êxodo. Chegamos no capítulo 6, versículo 14 em diante. Eu convido os irmãos, então, a abrirem as Bíblias nesse texto, Êxodo 6, 14 até o versículo 30. Êxodo 6, 14 a 30. Vamos fazer essa leitura. Eu convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez. O título da nossa mensagem é A Liberdade na Genealogia. A Liberdade na Genealogia. Diz assim o texto. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izá, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São essas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Disse a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Feche teus olhos. Santo Deus, a tua palavra foi lida, é um texto tão importante para as nossas vidas, e nós clamamos, pedimos pela tua graça, tua misericórdia, que o Senhor nos ensine, que o Senhor use o teu servo para trazer a meditação, a mensagem do Senhor, que o Senhor abra os ouvidos dos irmãos, que o Senhor tire toda a atenção difusa, que nós voltemos agora para a tua palavra, ouvindo o teu Espírito Santo, e que nós saímos aqui edificados, e que o teu nome seja honrado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Temos aqui vários nomes interessantes, não é? Me lembro quando nós fizemos a exposição de Esdras, teve também uma genealogia grande lá em Esdras, acho que nós lemos 70 versículos, né? Capítulo, me parece capítulo 2, tão grande que era o capítulo. E muitos nomes bonitos. Aqui você também tem alguns que você pode escolher, né? Para o seu filho, para a sua filha, não é? Mas o interessante nós notarmos é a história desse povo aqui. O que estava acontecendo? A gente vem lá desde Gênesis e entende ali que Gênesis era uma situação boa, não é? Boa, porque José era filho ali de Israel, e o que José fez? José estava lá no Egito, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, e ele abençoou de tal forma, não só o Egito, mas o mundo, naquele período de fome, porque ele administrou bem um período de riqueza. E no final de Gênesis a gente vê o povo de Israel, os filhos de Israel, indo para o Egito e morando ali naquela terra. E passaram-se os anos, muitos anos, e vieram
outros faraós, até que chegou um faraó que viu aquele povo se multiplicando, crescendo fortemente, e falou: eu vou oprimir esse povo, porque senão eles vão tomar o Egito, e eu quero manter o meu poder. E ele exerce, então, a sua opressão sobre o povo de Israel. O povo clama, o povo ora a Deus, e no tempo certo nasce Moisés. Moisés nasce no tempo de perseguição, no tempo onde a opressão era tão grande que Faraó mandou não só que os israelitas fossem escravos, mas ele queria acabar com a raça, vamos dizer assim, porque o que ele fez? Mandou matar os meninos, não é? E jogar no rio. Mas pela graça de Deus, Moisés, então, nasceu naquele período, mas não foi jogado de qualquer forma no rio, ele foi colocado numa arca, num pequeno cesto, uma pequena arca, e Deus abençoou a vida dele de uma forma tão grande, que ele foi morar junto com a princesa, filha de Faraó. E depois, ele cresceu ali, mas depois de um tempo, ele já lá para os seus 40 anos, ele viu uma opressão do egípcio sobre um hebreu, e foi ali, brigou com o egípcio e o matou. E no outro dia, uma outra discussão, 2 hebreus, e ele fala: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos? E o que estava ali batendo mais falou assim: eu te conheço, você foi você que matou lá o egípcio, né? Ele ficou com medo então e fugiu. O faraó também ficou sabendo dessa história e foi atrás de Moisés. Moisés foi para uma terra longe, foi para Midian, e chegou lá, então ele acabou conhecendo a sua futura esposa, a sua família, casou naquela região e ficou 40 anos ali agora, e cuidando do rebanho do seu sogro, até que o Senhor apareceu diante dele numa sarça ardente, que se queimava, mas não se consumia. Ele achou interessante aquilo, foi lá, chegou perto, e Deus falou com ele: tira as sandálias, você está em terra santa. Deus estava ali, louvado seja Deus. Deus estava ali para chamar Moisés no momento certo e falar: Moisés, agora você vai ser o libertador do meu povo. E Moisés, é claro, numa notícia dessa, ficou assim, tentou colocar várias desculpas diante de Deus: não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, não é, eu sou pequeno, e várias desculpas que nós já passamos por elas também, até que Deus falou: você vai. E ele foi, então. E ele encontrou com Arão. Deus falou: Arão, então vai ser ali o seu porta-voz. E os dois, então, foram diante do povo de Israel, contaram para os líderes do povo, e foram até Faraó, mas Faraó não quis ouvir, obviamente. O que é isso? Quem é você? Vem cá e falar desse Deus aí. Não, eu estou aqui, eu sou o Faraó, não é? Faraó, deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. Não, não vou deixar. E a opressão aumentou com isso. Faraó usou o braço mais forte ainda e começou a apertar a mão sobre o povo. E agora ele dava palha para o povo ali construir os tijolos, e agora não tinha nem palha. Vocês têm que fazer a mesma quantidade e sem palha, não é? Então a situação estava ficando difícil, até que Deus fala então com Moisés. Moisés vai lá e fala com Faraó para libertar o povo. Mas neste momento aparece esse texto aqui. Esse texto que parece que ele é colocado aqui de uma forma assim, de repente vem uma genealogia no meio desse texto, não é? E se você observar, voltando aí na palavra, você consegue ver ali no versículo 12, veja o versículo 12, um pouquinho antes dessa parte, o versículo 12, ele diz assim: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E eu não sei falar bem. Não é isso que está aí? E aí você vai lá mais à frente, versículo 30, e o que está escrito lá no versículo 30? Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então a gente percebe esse texto aqui colocado como se fosse uma moldura, como se fosse um quadro. Essa genealogia está colocada nesse quadro. Alguns falam que ela foi enxertada aí, não é? Mas não foi de qualquer forma, foi para nós aprendermos com essa genealogia. A gente percebe aqui que são citados alguns nomes, começando, e o texto fala assim, são chefes, né? São a genealogia dos chefes, ou dos clãs, em outra tradução, das filhas dos descendentes de Jacó, das famílias dos descendentes de Jacó. E a gente vê aqui alguns nomes, não todos os filhos de Jacó. Ele começa ali com
com um nome e depois ele segue para um outro nome. Ele vai tratando ali os primeiros, Rúben, Simeão, e ele chega a Levi, e depois em Levi, agora ele traz Arão, ele traz Moisés, e depois fala dos filhos ali de Arão também. Então a gente percebe uma genealogia colocada até Levi, e ela para ali, e ela nos dá essa informação, e ela nos mostra, meus irmãos, que é uma genealogia que fala sobre a libertação pela glória de Deus. A genealogia dos chefes das famílias de Moisés e Arão mostra que a libertação se daria pela glória de Deus. E como que ela mostra isso? Como que essa genealogia nos ensina que a libertação se daria pela glória de Deus? Em primeiro lugar, evidenciando que a promessa de Deus se cumpriria naquela linhagem. Leia comigo versículos 14 a 16, diz assim: são estes os chefes das famílias, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hezron e Carmi. São estas as famílias de Rúben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. 137. O pastor Marcelo falou que ia chegar no 140, né? Quer passar um pouquinho o Levi aqui, né? 137. Então veja, nós temos aqui essas famílias. Então vem o nome de Rúben, vem o nome de Simeão, seus filhos, vem o nome de Levi e seus filhos. Aqui relacionados, então, essas três primeiras famílias, e são exatamente os nomes dos filhos lá de Israel. Não é? Israel teve 12. Não é isso? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Nós vemos aqui esses três primeiros na ordem, não é? Na ordem. E Alan Cole diz que, ele comenta que o método hebraico de identificação era apresentar uma genealogia, neste caso a genealogia dos patriarcas. Começando com Rúben, a primeira tribo, a genealogia volta sempre ao patriarca de cada tribo, até chegar a Levi, que é a tribo em questão. Então a tribo colocada aqui é a tribo de Levi, e neste momento então Deus estava mostrando que a tribo de Levi seria bênção para aquela libertação, pois Arão e Moisés vinham dessa tribo de Levi, e eles foram chamados pelo Senhor para trazer essa libertação e essa obra do Senhor ali, mesmo que eles tivessem vivido longe. Veja, Moisés ficou 40 anos longe daquela terra, ficou lá em Midian, não é? Talvez nem recebia um WhatsApp do povo de lá, não é? Nenhuma ligação, nada acontecia, nenhuma informação, quem sabe. Mas Moisés foi chamado no tempo certo pelo Senhor para ir até lá e levar essa mensagem de salvação. Calvino diz que o objetivo de Moisés aqui é testemunhar para todas as idades a origem de sua raça, para que ninguém duvide que na partida livre do povo a promessa feita a Abraão foi cumprida. Então essa genealogia nos mostra que Deus cumpriria a promessa dele na linhagem conforme ele tinha falado. Deus havia falado para Abraão que Abraão seria bênção para as nações, que ele faria de Abraão uma grande nação. E ele falou também que o povo ficaria preso em servidão, mas que no momento certo Deus livraria. E agora era o momento. Essa genealogia nos mostra então que Deus está cumprindo a sua promessa, a promessa que ele havia dado lá atrás, promessa de libertação eterna. Ela se cumpre, então, não só na limitação de Moisés e Arão. Porque quando a gente vai, a próxima tribo que vem de Levi, qual que é? É a tribo de Judá. E depois nós vemos que Jesus, então, veio da tribo de Judá. As limitações, então, de Arão e Moisés são patentes, nós já vamos ver aqui no próximo item, mas o Senhor não para ali, o Senhor mostra uma libertação além do Egito. O que o Senhor estava fazendo ali era uma preparação também para chegar a mensagem até os nossos dias, para chegar a mensagem até quando Jesus nasceu, e depois que Jesus foi assunto aos céus, nos nossos dias, de que o Senhor também vai cumprir a promessa de libertação do seu povo.
Nós hoje vivemos num mundo que podemos olhar, o mundo tem tentado nos prender com tantas coisas, mas a promessa do Senhor continua. A promessa do Senhor não falha. Alguns podem dizer, mas está demorando, eu pensei que Jesus ia voltar quando eu era jovem, ainda até casei rápido, porque não tem casamento no céu, né? Jesus vai voltar, eu tenho que casar rápido, né? Mas passou a juventude e Jesus não voltou. Jesus vai fazer no tempo certo. Uma coisa é certa, a promessa de Deus irá se cumprir. Talvez a gente se canse de esperá-la e a gente tenta resolver a nossa vida de outras formas, não é? Quem sabe a gente tenta, eu vou adorar os ídolos do Egito. Como tinham vários, mais à frente nós vamos ver um pouco do detalhe desses ídolos em Êxodo. Mas o Senhor está nos chamando a esperar na promessa dele, pois ela será cumprida. Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Veja João 4, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí o que Jesus fala com ela, disse-lhe Jesus, eu o sou, o que falo contigo. Glória a Deus. Jesus veio então, Jesus encarnado, e se entregou por nós. E da mesma forma, ele vai voltar. Só que quando ele voltar, talvez não tenha nem que perguntar aqui, não, eu sei, quando Jesus voltar, tudo vai mudar, porque ele vai voltar com tão grande glória. Todos verão e todos glorificarão o nome do Senhor. E até aqueles que são ímpios vão ter que se dobrar e o joelho confessar que ele é o Senhor para toda a eternidade. Em segundo lugar, meus irmãos, como essa genealogia nos mostra, então, que a libertação é pela glória de Deus, porque é o próprio Deus que faz, que liberta. Apesar de Moisés e Arão estarem sendo usados pelo Senhor, é o próprio Deus que faz. Leia comigo o versículo 20, veja interessante esse versículo. Diz assim, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Tá bom, tem esperança para quem quer até os 140, né? Mais um aqui que foi 137, não é? Mas veja que interessante. O Senhor chama Moisés para libertar o seu povo, não é? Mas eu penso que o pessoal olhava para Moisés assim, e quem sabe não via nele um líder. Esse é o grande líder. Porque, veja as desculpas que ele coloca nesse enxerto, nesse quadrado, nesse quadro, é que ele nem sabia falar bem. Então, imagina um líder que não fala bem. Não é? As pessoas falam, esse aí que vai, mas nem está falando direito. Nem fala direito. Então, percebe que o Senhor, é interessante que Deus, assim, ele usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. Não é? E ele pega, então, Moisés, com talvez essa dificuldade, para dizer para todos, eu vou fazer. É Deus que faz. Não foi Moisés. Lógico, Moisés tem muitas características interessantes. A Bíblia diz que ele foi manso, né, um homem mais manso na terra, também para aguentar milhões de pessoas ali, né, falando com ele, isso, aquilo, às vezes a gente não consegue nem 5 pessoas em casa, 3 pessoas em casa, falando com a gente, né, faça aquilo, aí você faz, não, agora fez errado, se você faz, está errado, se você não faz, está errado também, né, imagina 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, né, 2 milhões, manso. Moisés tem as suas características ali colocadas pelo Senhor, mas não foi ele que fez. Não foi ele que libertou, ele foi instrumento do Senhor. Quem fez foi Deus. E Calvino tem um comentário que vale a pena ler. Ele diz assim, quando, portanto, Moisés não hesita em confessar que nasceu de um casamento incestuoso, porque o texto diz aqui, olha, Arão tomou por mulher a Joquebede. O que Joquebede era? Sua tia. Então ele coloca isso aqui na genealogia, né? Ele não hesita em confessar isso, ele apenas deixa claro assim que ele não estava preocupado com sua reputação, não é? Mas com o poder de Deus, ele sabia que era a glória de Deus. Por mais que ele estava dando desculpa ainda aqui, eu não sei nem falar, mas ele estava deixando aqui todos os recados de que, não sou eu que estou fazendo, é Deus, é a glória de Deus, é por causa dele. Moisés não esconde que ele era de uma família pecadora.
E nem mesmo ele era capaz, como talvez outros líderes da época, ou então se comparassem ele a Faraó, imagine. Vamos comparar Moisés a Faraó. Não, Faraó é o Faraó. É o líder maior do império, daquele que é a maior nação do mundo naquela época. Então, se fosse uma comparação assim, imagine como seria. Né? Eu penso que Faraó também olhava com desprezo assim, mas o que vocês estão querendo? Vocês estão falando aqui, vão tirar o povo na minha presença, não é? Faraó era tratado até como, vamos dizer assim, um semideus, eles tratavam assim. Mas Moisés, na sua fraqueza, e na fraqueza de sua família, ele destaca isso. Olha, essa libertação, essa genealogia mostra que é Deus que está fazendo, não é por minha causa. E tem um detalhe interessante no nome da sua mãe, Joquebede, não é? Não é de qualquer forma o nome colocado aqui, mas as iniciais de Joquebede são as mesmas iniciais, próximas das iniciais de Yahvé, de Deus. Então Deus usa aquele que Ele quer, é aquele que às vezes é fraco, para a glória do Senhor. Porque é o Senhor que faz, Ele cumpre a sua promessa de qualquer forma, Ele cumpre a sua promessa da melhor forma, pois Ele é Senhor. E nós cantamos isso, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Então Moisés coloca, olha, eu sou de uma família pecadora. De fato, Romanos 3:23 diz assim, né, meus irmãos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas teve um que não pecou. Quem? Jesus Cristo. Então vem Jesus Cristo mais à frente, lá no Novo Testamento, também encarnado, nascido de mulher, porém concebido pelo Espírito Santo, e é dele que vem então a verdadeira libertação. Veja o que Jesus diz assim em Lucas 4:18, se você puder ler comigo esses dois versículos, 18 e 19. Lucas 4:18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que maravilha! Jesus Cristo, esse não pecou. Mas Jesus veio também de forma humilde, que tanto que alguns olhavam para ele e falavam, mas esse aí, alguém de Nazaré vai fazer alguma coisa? Esperava um líder forte, pomposo, mas era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e que tira o pecado do mundo. Só Ele pode libertar das trevas, só Ele que pode nos tirar o pecado e nos dar vida nova, Jesus Cristo. Terceiro lugar, meus irmãos, como essa genealogia então nos mostra que a liberdade ela vem pela glória de Deus, usando homens naturais para milagres sobrenaturais. Leia comigo o versículo 25. Diz assim: Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. É interessante quando a gente vai olhando esses detalhes do texto, né? Às vezes, quando nós estamos na nossa leitura anual, aqueles que gostam de ler a Bíblia toda no ano, e aí passa na genealogia, lendo rápido aqui, né? Porque parece que são só os nomes aí colocados. Mas quando a gente vai estudar, a gente percebe isso. Veja, o ofício de sacerdote foi dado mais à frente a Arão e sua família. Veja que Arão era um homem da tribo de Levi, e seu filho foi consagrado também sacerdote junto com Arão, lá em Êxodo 18, nós veremos isso lá na frente, né? E é interessante, bem, eles são sacerdotes, então não, os sacerdotes são escolhidos ali a dedo, pessoas, né, separadas, santas, não é? E quem sabe, com o olhar humano, a gente pensa assim, não, a gente bate o olho e fala, não, esse sim, esse é sacerdote, não é? Vocês lembram quando eles foram escolher o rei de Israel? Olharam para Saul, Saul bonitão, grandão, falou, não, esse é o rei, esse é o rei. Até Samuel também, quando foi lá na casa de Jessé,
olhou para os filhos de Jessé, tinha alguns maiores e tal, fortes. Aí Deus fala assim, ó, não olha com o seu olhar, não, com a sua visão, não. Você está vendo só o exterior, eu conheço o coração, não é? Eu conheço o coração. Então, é Deus que faz e que usa as pessoas da forma como Ele quer, os instrumentos do Senhor. Veja que Arão, então, tem aqui o filho dele, que é Eleazar, não é? E Eleazar casou com uma filha de Putiel, não é isso que está aí? Uma das filhas de Putiel. O que era Putiel? Putiel não era do povo ali, egípcio. Os estudiosos dizem que provavelmente, israelita, eles dizem que provavelmente ele era do Egito, não é? Tanto que ele teve aí, deu à luz, né, a filha dele, deu à luz a Finéias, né? E o que significa Finéias? Qual o nome Finéias? Finéias significa cor de bronze. Cor de bronze. Alguns outros dizem que pode ser chamado de negro também. Ou seja, Finéias era de outro povo que estava ali. Veja, meus irmãos, Deus usa todos os povos. Claro que Deus escolheu um povo para ele naquele início, mas o Senhor já tinha falado com Abraão assim: você será bênção para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E depois, quando Jesus morre, ressuscita, Jesus fala assim: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, então, usa os homens naturais para milagres sobrenaturais. Uma vez eu vi um vídeo que me impressionou, de um pastor, eu não me lembro o local que era me parece que um país pequeno, de pouca expressão, mas esse pastor, ele não andava, não mexia, ele só falava. O pessoal colocava ele no lugar e ele só falava. E ficava sentado lá e só falava. Ele não mexia. Nada, a não ser falar. E ele pregava o evangelho. Deus usa todos os homens conforme o querer dele e a vontade dele. Estejam onde estiverem. O Senhor é que faz. O Senhor usa a própria criação que ele fez para a glória dele, para fazer coisas sobrenaturais. Veja que esse Finéias aqui, você vai lá em Números 25, 11, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Foi um exemplo, uma pessoa de exemplo, que teve zelo por servir ao Senhor também no sacerdócio. Deus usa homens naturais para milagres sobrenaturais. Isso nos mostra também a própria vinda do Senhor Jesus. Jesus se encarnou, não é? Quem sabe Jesus poderia ter vindo, ele como o rei da glória já, e já resolvido tudo, não é? Não, ele entrou na criação, ele entrou na natureza, não é assim? Ele se encarnou, nasceu como uma criança normal, cresceu ali, comeu com os discípulos, tinha todas as suas necessidades como um homem, comia, bebia, sentia os sofrimentos desse mundo, mas ele também, ele principalmente, era Deus, sobrenatural, ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. E depois que Jesus vai ao céu, o Senhor continuou usando os homens, não é? Jesus chamou os discípulos, Jesus preparou os discípulos para que eles levassem o evangelho a todos os lugares. E a obra do Senhor foi crescendo. E esses discípulos também fizeram curas, espalharam missões por todas as regiões. Depois as pessoas continuaram a ser usadas por Deus e as missões se multiplicaram. E nós temos um grande exemplo na Reforma Protestante, onde teve um grande avivamento no mundo e as pessoas voltaram de novo à palavra de Deus. Deus usou homens para isso, não é? Homens até que antes, na pré-reforma, pré-reformadores, foram mortos por causa da sua fé. Savonarola foi um deles, John Wycliffe, John Huss, homens que levantaram para levar a verdade do Senhor, e por causa disso as pessoas o mataram. Mas o Senhor usa esses homens e essas vozes para levantar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus. Quem faz? Ele é que faz. Muitos deles pagaram com as suas próprias vidas, e ainda hoje pessoas são usadas por Deus para levar a verdade. Nós temos
um missionário, um pastor nosso, que está numa região onde o evangelho não pode ser pregado. Ele leva a palavra de Deus, pois ele obedece à ordem do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Assim o evangelho então será pregado com os homens, Deus usando os homens com seu poder para a sua glória, levando a notícia de Jesus, que é o sumo sacerdote. Arão e sua família foram ali escolhidos como sacerdote, mas Jesus, depois em Hebreus, e nós lemos esse texto na liturgia, Jesus então é o sumo sacerdote perfeito. E através de Cristo, então, nós temos acesso ao Pai. Através do sacrifício de Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo e nós podemos louvar a Ele, bendizer a Ele, e nós podemos ajoelhar no nosso quarto e buscar pela presença do Senhor. Meus irmãos, concluindo, a árvore genealógica apontava para a liberdade pela glória de Deus, pois a promessa vinha do Senhor, a força vinha do Senhor, independente da fraqueza dos homens, e os meios naturais são controlados pelo Senhor para o seu propósito, para libertar o seu povo. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos em humildade. Se nós vencemos, não é por causa dos nossos méritos. Se nós hoje estamos aqui na casa do Senhor, ouvindo a sua voz, entendendo a sua palavra, se nós um dia recebemos o Senhor Jesus, não é por causa dos nossos méritos, mas porque o Senhor nos preparou para isso. Quem sabe nós poderíamos ter nascido lá num lugar onde nunca chegaria o Evangelho. Mas o Senhor nos trouxe a esse conhecimento. Os méritos não estão nas nossas vidas. Se podemos ouvir a mensagem do Senhor, é porque Ele nos colocou num local onde se pode pregar o Evangelho. Se nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo trabalhou em nossa vida. Se estamos aqui ouvindo a palavra, é pelo fato de que o Senhor nos chamou aqui hoje, nos tirando a atenção de nossos próprios desejos. Quantos hoje não vieram à casa do Senhor porque estão nos seus próprios desejos? Mas nós nos despertamos. Estamos aqui para servir a Deus. E quando temos acesso à mensagem, então, e às vezes aprendemos mais da mensagem, também nós não nos ensoberbecemos, mas nós sabemos que é por causa de Deus. Ele que transforma a nossa vida. Então ficamos cada vez mais quebrantados, como nós cantamos hoje. Quando somos salvos, então, é pela graça do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Não porque nós corremos para Ele, mas Ele nos atraiu, louvado seja Deus. Por isso devemos nos humilhar diante do Senhor. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos, meus irmãos, sem desprezar os pequenos começos. Um acontecimento natural, normal, pode se tornar uma grande obra miraculosa de Deus. Moisés estava ali usando a sua desculpa da sua fraqueza, não conseguia nem falar, não é? E o texto é cercado disso, nós vimos ali versículo 12, versículo 30. Contudo, Deus usou a fala de Moisés para fazer uma grande obra de libertação. Não despreze o que Deus pode fazer com cada um. Não desprezemos isso. Às vezes nós temos uma congregação pequena em algum lugar, e a gente pensa, não vai dar certo, não vai prosperar. É um pequeno começo, quem sabe aquela congregação vai crescer muito para a honra e glória do Senhor. Aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, devemos fazer. 2 semanas atrás eu estava lá no Cascata, né? A gente estava preparando a congregação para o culto de gratidão e para o evangelismo que a gente ia fazer, e vi uma pessoa chegando de carro. Eu decidi falar com ele, eu estava ali, né, ajudando ali a preparar as coisas, limpando. Decidi falar com ele e convidá-lo. E ele olhou para mim assim, quando eu fui falar com ele, ele já olhou para mim de uma forma diferente, não é? E ele me disse, ele falou assim, só de você falar comigo, eu já fiquei em paz, meu coração já mudou. Eu não falei nada, eu só chamei ele no primeiro momento e o convidei para a igreja. Meus irmãos, não desprezem o que Deus pode fazer com a sua fala, com as suas atitudes. O Senhor pode te usar para grandes coisas, grandes obras, e Ele faz. Às vezes a gente nem vê. Abraão não viu com os próprios olhos o que estamos aqui hoje ao redor do mundo, mas pela fé ele enxergou que Deus faria uma grande obra. Então, não desprezemos o que Deus está fazendo no nosso meio. As pequenas palavras
podem trazer mudanças grandes nos corações. Terceiro lugar, como viveremos? Confiando nas promessas de Deus. As promessas se cumprirão. Pode parecer demorado, mas tudo acontece no tempo certo, já definido pelo Senhor. Podemos olhar para o mundo e ver injustiças crescendo, ver a mentira sobressaindo, ver a maldade e a iniquidade se multiplicando. Contudo, o Senhor está colocando o seu plano eterno em implementação. Daqui a pouco tempo, Ele vai nos libertar maravilhosamente e eternamente. Então o seu nome será confessado por todas as nações do mundo, para o nosso bem e para a glória dEle. Portanto, queridos irmãos, confiamos no Senhor, esperando com humildade a realização do seu plano eterno e nos disponibilizando como pequenos instrumentos que serão usados para a glória eterna de Deus. Que Deus os abençoe grandemente.